Olá pessoal! Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e receber todas as notificações. O nosso canal está auxiliando você no teu estudo, em especial numa época como essa em que a pandemia do coronavírus levou as aulas presenciais a serem suspensas. E já que nós estamos falando de coronavírus, nós imaginamos que na tua redação possa vir algum tema ligado a essa tão desagradável pandemia. Então, nessa videoaula, nós vamos abordar um possível corte que pode vir como tema da tua redação: a ciência e o coronavírus. Essa é a segunda aula da série de 3, em que nós estamos abordando esse tema de redação. Sendo que nessa videoaula nós vamos dar dicas para você desenvolver uma boa argumentação. Partindo da suposição ser esse o tema da tua redação. A banca pode pedir para você discorrer se a ciência vai sair fortalecida ou enfraquecida dessa pandemia. No caso da prova do Enem, a argumentação é o principal foco da terceira competência avaliada pela banca. Selecionar, organizar, interpretar informações, fatos, ideias, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como então fazer uma argumentação de qualidade? A primeira dica diz respeito ao embasamento dos teus argumentos. Nossa sugestão é que a tua argumentação tenha base nos conhecimentos que você adquiriu antes, nos teus estudos ou qualquer coisa que você tenha lido, ou ainda nos textos motivadores. Evitem usar argumentos que não tenham base numa fonte externa. Vamos tomar como exemplo o tema que nós estamos abordando: se a ciência vai sair fortalecida da pandemia. Na aula passada nós vimos que existem dois lados dessa moeda. Por um lado, como disse Bernard Shaw, a ciência nunca conseguiu resolver um problema sem criar outros 10. Por outro lado, não precisamos ser pessoas negativas, como aquelas pessoas que sempre têm um problema para cada solução. Sendo assim, como será que vai sair a ciência como um todo no momento em que a pandemia acabar? Ou melhor, depois que a vacina for inventada? Será um grande trunfo para a ciência? Ou será que os problemas surgirão do inesperado, enfraquecendo a ciência? As notícias que nós analisamos na nossa última aula são exemplos de como a criatividade pode servir para explorar significados e valores. Como disse aquele cientista, o Amit Goswami. Então é claro que você pode usar esses fatos para embasar a tua argumentação. Mas talvez você queira defender que a ciência tende a enfraquecer depois da pandemia. Talvez você queira defender então que os problemas que surgirão depois da vacina são insuperáveis para o ser humano. Então você vai ter que tomar como exemplos os problemas que as novas tecnologias trouxeram. Provavelmente é isso mesmo que o nosso presidente escreveria se fizesse uma redação desse tipo. Afinal de contas, ele é contra a vacinação obrigatória. Então, talvez interesse a ele o enfraquecimento da ciência. Ideias como a dele estão sendo chamadas de terraplanismo da saúde, porque são comparáveis à negação de que a Terra é redonda. Bem, segundo o jornalista Olavo de Carvalho, que por sinal é guru do nosso presidente, não há nada que refute que a Terra é plana. Então, independente de qual ponto de vista você for defender, é importante que você se mantenha atualizado. Não me canso de lembrar que na tua prova cairão temas atuais, não apenas a redação. Agora vamos dar a dica relativa à coerência textual, ou seja, o sentido que se pode dar a um texto.
A coerência implica que o texto tenha uma ligação harmoniosa entre as ideias apresentadas. Alguns teóricos mencionam alguns tipos de coerência. Primeiro, a chamada coerência semântica, que relaciona significados dos elementos das frases em sequência ou em relação ao texto como um todo. Segundo, a coerência sintática, que se refere aos recursos sintáticos que expressam a coerência semântica, como conectivos, pronomes e por aí vai. Vamos dar alguns exemplos de frases incoerentes ligadas a esse tema que nós estamos abordando, a relação da ciência com o coronavírus. Frases incoerentes. O jovem desenvolveu uma substância que conserva frutos, fazendo-os apodrecer. Essa frase é incoerente, pois se a tal substância conserva frutos, é porque não os faz apodrecer. Os cientistas são confiáveis, pois criam diversos problemas. Essa frase é incoerente porque temos duas orações, das quais a segunda deveria ser encarada como uma adversidade para a primeira, já que se os cientistas criam diversos problemas, isso fala contra a confiabilidade. Então a conjunção pois é incoerente. Afinal de contas, expressa uma conclusão quando deveria expressar a adversidade. A frase ficaria melhor se substituíssemos o termo pois por mais. Não há nenhuma prova de que a Terra é redonda. Essa frase foi mais ou menos o que disse o senhor Olavo de Carvalho e é incoerente pelo menos pelo fato de ter sido dita em pleno século XXI, quando não só Cristóvão Colombo já havia provado que a Terra é redonda, como também várias fotos espaciais comprovaram essa ideia. Temos na primeira e na terceira frase uma incoerência semântica, e na segunda frase temos uma incoerência sintática. Tudo isso que nós apresentamos foram exemplos de erros de coerência que podem levar o candidato a perder pontos ou na terceira ou na quarta competência avaliada pelo Enem. Mas agora eu quero pedir que vocês redobrem a atenção, porque a chamada coerência estilística não pode jamais ser desrespeitada na prova de redação do Enem. Do contrário, a nota da redação vai ser anulada mesmo. Coerência estilística se refere ao uso no texto de elementos linguísticos pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico. Então, para começar, a tua redação tem que obedecer à estrutura dissertativo-argumentativa. Nós já falamos sobre isso em outras videoaulas, inclusive na última. Ou seja, a tua redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Do contrário, teríamos uma incoerência estilística e a tua redação vai ser anulada mesmo. Outra incoerência estilística é o uso de impropérios ou desenhos em qualquer parte da prova. Por mais que nós tenhamos vontade de xingar, principalmente os nossos políticos, com qualquer palavrão da nossa língua, não podemos nos esquecer que qualquer palavrão ou ofensa contra um grupo ou pessoa é considerado impropério e isso anula a tua redação. E existem outros critérios de nota zero no Enem, que nós já falamos em outra videoaula. Quem quiser pode, inclusive, acessar essa nossa videoaula pelo link que está acima. Mas, em breve, nós teremos uma outra videoaula sobre esses critérios de nota zero, mais atualizada, digamos assim. Uma boa argumentação pode ser enriquecida com citações, menções a ideias, e é recomendado que essas citações tenham credibilidade. Textos vindos de fontes não confiáveis podem ser apontados como fake news. Então o candidato tem que priorizar citações de teóricos, filósofos ou pesquisadores
bem como qualquer cientista da área abordada pelo tema proposto. E atenção para uma coisa, um dos critérios de nota zero do Enem é que a redação apresente uma parte deliberadamente desconexa do tema proposto. Então é importante que o candidato relacione a citação que ele usar ao tema proposto. Além da redação, o candidato vai fazer provas que abrangem outras disciplinas. A prova de ciências humanas abrange filosofia. Por aí já se espera que o candidato tenha um bom repertório de citações de filósofos que ele considere adequado para o tema. Vamos supor que você esteja defendendo que a ciência vai sair fortalecida da pandemia, de modo que se estabeleça uma ligação entre ciência e religião. Podemos usar uma citação de um grande gênio da ciência, o físico alemão Albert Einstein. A religião sem ciência é cega. A ciência sem religião é paralítica. Vejam que essa citação foi de um grande cientista e pode, é claro, ser usada com a finalidade de defender alguma ideia. Se você quiser, por exemplo, defender que a ligação entre ciência e religião vai ser uma prova do fortalecimento da ciência. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando e para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage no Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e agradecemos principalmente a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.